Quando eu fiz o meu primeiro catálogo como artista, e a exposição era totalmente feita de objetos tridimensionais, eu percebi no catálogo que todas as características dos objetos tridimensionais tinham desaparecido na impressão. Os objetos que eram tridimensionais tinham perdido volume, tinham perdido tridimensionalidade e tinham se transformado em notícias de uma aparência. E foi nessa hora em que eu percebi que todas as coisas têm uma espécie de um estado de imagem nelas. Quer dizer, tudo pode se ver de uma forma como se fosse uma imagem. Os desenhos tratam exatamente do fato de fazer surgir no papel uma imagem, seja figurativa, seja abstrata, seja qualquer tipo de coisa que é feita no papel, surge como uma imagem. E é dessa questão que essa exposição trata, desse surgimento de imagem nos papéis, que são tratados nessa exposição como se fossem objetos. Na realidade, eu não trato o papel como se fosse uma superfície, eu trato o papel como se fosse espaço. Então eu posso trabalhar espacialmente numa situação tridimensional, mesmo utilizando um elemento plano como o papel, porque ele se apresenta de uma forma isenta. O papel ele é quase inexistente como objeto anterior ao desenho. Então, quando o desenho se inscreve no papel, ele chega com uma qualidade de imagem, com uma forma de imagem. E é essa imagem, esse aparecimento da imagem que eu quero realçar nos desenhos. Quer dizer, como se não fosse possível tratar a imagem de outra maneira, a não ser considerando que ela será sempre uma imagem de alguma coisa, mesmo de um traço. Eu diria que é uma espécie de tentativa de transcendência da limitação do meio, né? Da limitação do objeto. Então, se você trata o papel como se fosse uma superfície, você fica sempre inserindo alguma coisa numa superfície. Mas se você trata o papel como se fosse imagem, você pode dar ao papel características tridimensionais, você pode, de uma certa forma, esculpir um pouco a imagem. E é nesse sentido que eu trato os desenhos, como se fossem objetos tridimensionais. Nesses desenhos, ou nessas imagens, eu procuro sempre a simplicidade, mas eu acabo sempre encontrando a complexidade. E não recuso esse embate com essa complexidade, que é produzir uma imagem através de uma atitude que é quase espontânea, né? Porque o desenho ele tem uma certa... O desenho está confortavelmente na produção de um artista, porque ele requer uma atitude muito imediata à sua vontade. A vontade do artista é muito próxima do desenho. Eu não tenho entre a minha vontade e o desenho muitos obstáculos. O desenho responde a essa minha vontade muito rapidamente, de forma muito eficaz. E é nessa proximidade entre a ideia e o desenho que é possível desenhar o desenho. Acho que aqui nessa exposição a minha intenção era mostrar obras que tivessem, que tratassem de coisas completamente diferentes umas das outras. Eu não queria fazer uma exposição temática, uma exposição que todos os trabalhos falam de formas diferentes sobre alguma coisa. Eu queria fazer uma exposição em que cada objeto, cada trabalho, falasse exclusivamente da questão que ele levantou.
Então é como se eu quisesse uma independência de um trabalho para outro, como se eu quisesse uma certa autonomia entre cada uma dessas imagens, uma com as outras. E foi nesse sentido que eu pensei a exposição, na possibilidade de falar de coisas variadas, como, por exemplo, a dimensão do homem, o que seria o funcionamento do espelho, como é que funciona a fotografia, do que se trata fazer um desenho, como é que pode se inserir tempo em um traço e como é que um traço pode alterar a ideia de tempo. Cada um desses desenhos trata de uma questão como essa. A arte trabalha com o que nós conhecemos e o que nós não conhecemos. Existe uma tensão entre esses dois aspectos, né? Aquilo que você engendra, isto é, que você faz aparecer, e isso é um fato importante no objeto de arte, quer dizer, o objeto de arte é basicamente um objeto que nos aparece pela primeira vez. Então, de uma certa forma, o objeto de arte nos faz exercitar essa disponibilidade que nós deveríamos ter para as imagens. A segunda coisa é que quando um objeto de arte nos aparece pela primeira vez, nós não sabemos exatamente o que ele significa, né? Então, logo depois, nos é informado que aquele objeto é feito por um artista, que o nome do artista é fulano de tal, que o objeto de arte foi feito naquele ano e que faz parte de um tipo de tendência. Quer dizer, o objeto é revestido de uma porção de informações que eliminam, de alguma maneira, aquela frescura original do primeiro olhar. E aí que minha atenção se volta para esse momento onde o objeto ainda não tem uma marcação, ele ainda não está rotulado, ele não está datado, ele ainda não está determinado, mas ele está falando somente com a quantidade de energia que ele é capaz de produzir, sem nenhuma outra informação a não ser a dele. A minha pretensão é tentar fazer com que esse momento, que é um momento muito importante na história de um objeto, se preserve o maior tempo possível.